À medida que a vida vai passando, a gente vai aprendendo com ela que a vida é muito mais dinâmica do que a gente pode imaginar. A autocobrança é uma virtude que você tem que ter acima de tudo. Uma pessoa espetacular. Doutor Felipe hoje, eu fico até envergonhado. Você se sente assim, até, entendeu? Porque é um tratamento espetacular. Ele passou hoje a ser muito meu amigo hoje. Fora o profissional que ele é. Isso aí não tem a dúvida, bicho. Muito, muito espetacular esse profissional, doutor Felipe. Essa capacidade de evoluir a cada dia está intrinsecamente dentro de cada um de nós e todos temos esse poder. Isso tem uma força absurda. A gente não acredita que às vezes alguém é capaz, tem tanto profissionalismo, executar um trabalho tão bem feito, satisfeita com o profissional que é o Dr. Felipe, pelo cuidado, pela atenção em todo o processo comigo. E eu acredito que seja com todo mundo assim, e ele está de parabéns. Precisamos nos cobrar mais do que qualquer pessoa. Ser exigente consigo mesmo é uma das posturas mais inteligentes que um ser humano pode ter. E a forma mais sábia de vencer o desafio é se entregar a ele com boa vontade, energia e muita fé. Se você fizer isso, te garanto que ninguém poderá te parar e você irá se surpreender com o incrível potencial que existe dentro de você. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao curso Facetas em Resina Composta 1.0. Eu queria, antes de mais nada, te agradecer por você ter me acompanhado até aqui e confiado nesse projeto. E também eu queria te dar meus parabéns. Anote o que eu estou te falando. Você acaba de dar um grande passo em busca da odontologia de excelência com resinas compostas. Eu, você e todos que estão a partir de hoje nesse grupo, juntos formaremos um esquadrão de resineiros cada dia mais forte. E assim iremos crescer, sem dúvida nenhuma, muito mais. Eu vou te apresentar nesse curso uma técnica que eu venho evoluindo ao longo dos meus anos de trabalho e que realizo diariamente em minha clínica particular, transformando a vida de muitos clientes através de seus novos sorrisos. Com o curso você irá aprender a executar facetas em resina composta de uma forma simples, porém bem feita, para que com isso consiga em seu consultório atingir resultados de excelência de uma forma constante, e não apenas por um mero acaso da sorte. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção em cada etapa desse treinamento, porque cada detalhe que eu vou te falar tem um porquê e de fato fará uma grande diferença no resultado, seja na estética obtida ou na longevidade do seu trabalho final. E uma última coisa que eu gostaria de te pedir. Sei que muitos de vocês já trabalham com facetas em resina composta e eu sei como às vezes a gente está tão acostumado a trabalhar de uma forma que é muito difícil mudá-la. Eu entendo isso, de verdade, mas esse é o pedido que eu gostaria de fazer a você. Hoje é o dia de você esquecer por alguns momentos a sua técnica e se dar a oportunidade de experimentar uma técnica diferente do seu zero, pois só assim você irá aprender algo novo, com muitos detalhes e macetes que poderão modificar por completo a sua forma de trabalho ou pelo menos complementar a sua técnica e tornar os seus resultados obtidos ainda melhores. Eu posso contar com você com isso? É isso, então vamos lá. A gente vai fazer 4 facetas de resina composta nesses 4 incisivos centrais, aumentando a bota sisal e devolvendo formato para esses dentes. A gente vai supor que esse dente está completamente em esmalte, então vamos fazer um ataque ácido sobre toda a superfície vestibular dos dentes preparados. Antes disso, a gente vai fazer a proteção dos dentes que a gente não quer condicionar. Então, para isso, a gente utiliza a fita veda-rosca, né? Tradicional fita veda-rosca. A gente coloca ela entre os dentes que a gente não vai utilizar, protegendo o esmalte desse dente do contato com ácido fosfórico. De um lado e do outro.
Após isso a gente faz o ataque ácido. Eu gosto muito desse ácido que eu estou usando aqui, da Ultradente. Ele tem uma consistência, uma tixotropia muito legal, então você consegue controlar ele onde você quer colocar. Depois de 30 segundos a gente remove o excesso com o sugador de alta pressão. E lava bem. Lava com spray de água por 20 segundos. Seca bem depois da superfície. Vamos tirar agora o véio da rosca. Como a gente está simulando que é inteiramente esmalte, a gente tem que secar a superfície até que ela fique opaca, 100% desidratada. Então, excesso no jato de ar, se a gente tiver segurança que a gente está trabalhando 100% de esmalte. Agora a gente começa então com o processo de adesão. Então a gente vai fazer a formação da camada híbrida. Como a gente está trabalhando 100% esmalte, a gente vai usar esse adesivo aqui, que é o Clearfill SE, a sua parte bond apenas, tá? A gente não precisa da parte do primer porque a gente não tem dentina. Então vamos usar apenas a parte bond do Clearfill. Eu gosto muito desse adesivo, é um adesivo que contém carga e faz uma adesão muito segura. Se a gente fosse trabalhar em uma superfície que tivesse a exposição não apenas de esmalte, mas também de dentina, a gente ia utilizar a técnica do condicionamento ácido seletivo, onde a gente utilizaria o ácido fosfórico a 35 ou 37% apenas para o condicionamento em esmalte, não condicionando a dentina exposta. E nessa dentina exposta, a gente ia optar por um sistema autocondicionante, onde a gente iniciaria o processo com o Clearfill SE Bond, a sua porção primer, fazendo um esfregaço durante 20 segundos para fazer o condicionamento dessa superfície, e após isso a gente viria com a porção bond tanto sobre a parte da dentina como sobre a parte do esmalte. Faríamos a aplicação, removeríamos o excesso e faríamos uma polimerização por 10 segundos de todo o conjunto. A gente bota um pouquinho e espalha ele sobre toda a superfície do dente. Sempre eu gosto de fazer o esfregaço, tá? Esfregar a superfície, para a gente ter certeza que o bond, que o adesivo penetrou em todas as microporosidades formadas pelo condicionamento ácido. Depois disso, a gente remove o excesso com o sugador, mais uma vez de alta potência. E joga um leve jato de ar
eu sempre gosto de passar um fio dental nas proximais. Então eu boto uma gotinha do adesivo no fio dental. Eu coloco uma gotinha de adesivo no fio dental e com o fio dental eu confirmo que eu estou fazendo a camada híbrida também nas proximais. É uma área que precisa de uma aderência muito firme. Mais um leve jato de ar e fotopolimerizo. Durante o ato de fotopolimerização, pessoal, é interessante que a ponta esteja próximo da superfície a ser polimerizada. Se a gente faz essa polimerização com a ponta distante, a gente reduz muito a eficiência do ato de fotopolimerização. Estudos já provam isso, que a ponta tem que estar próxima da superfície, que a eficiência da conversão polimérica é muito maior. Então, depois do enceramento feito, a gente vai fazer então a guia de silicone. Então a gente vai pegar a silicona, nesse caso a gente está usando a silicona de adição da Virtua, tá? Da Ivoclar, e a gente vai fazer a manipulação dessa silicona de forma bem homogênea. A gente manipula bem essa silicona para que a gente consiga misturar as duas massas, evitar que ela fique quebradiça depois, tá? Depois de estar bem manipulada, a gente faz uma bolinha, faz meio que um rolinho assim, ó, aí coloca sobre a palatina e a gente com o dedão, a gente empurra aqui um pouquinho e vai adaptando sobre o dente. A gente só está querendo nessa guia a parte palatina, então a gente não está preocupado com a parte vestibular. A gente vai comprimindo essa região aqui, ó, para que entre nas ameias interproximais e marque bem a parte palatina. Que a gente quer ter uma visualização bem legal, tanto das ameias incisais como das ameias palatinas. E agora a gente vai esperar o período de 5 minutos para que essa silicona venha a endurecer. Então, depois de 5 minutos que a gente aguarda essa silicona endurecer, a gente vai conferir se ela está realmente dura e vamos remover do enceramento. Então, a gente fez a cópia da palatina, a gente consegue observar que essa palatina está bem marcada a região que eu falei, que é a região de ameias interproximais palatinas e a região de ameia incisal, que a gente vai precisar para conseguir fazer uma concha palatina adequada. Agora a gente vai fazer o corte dessa guia de silicona. Então, como é que a gente vai fazer o corte dessa guia de silicona? A gente vai marcar mais ou menos a região do corte na região que divide a ameia incisal com a vestibular. Então, vai como se a silicona ficasse a parte palatina e a parte incisal. Na linha que divide a incisal com a vestibular, vai ser a linha do nosso corte. Então a gente vai começar a fazer o corte. Por isso a gente vai cortar e deixar essa matriz um pouco mais reta. A gente vai pegar o modelo,
vai conferir se essa guia está passando das bordas. Então as bordas ainda estão cobrindo um pouco a guia. A gente percebe que a guia de silicone ainda cobre as bordas incisais. Então a gente precisa remover um pouco mais de silicone nessa região. Todos os dentes ainda. Então depois de feita a matriz, a gente confere para ver se essa matriz está batendo exatamente na incisal dos dentes, e a gente quer que ela fique exatamente nessa região aqui, ó, tá? No limite entre a face incisal com a face vestibular, que isso vai nos servir de guia mais para frente na execução do caso. Então a gente confere agora a matriz palatina de silicone e a gente vê o aumento que a gente está propondo a esse paciente. Ou seja, o paciente tinha dente curto, né? Então a gente vai fazer um aumento significante de tamanho de comprimento para que esse paciente tenha um dente mais vertical. Depois que a gente confere, pessoal, a gente vai fazer com a sonda exploradora fina a marcação dessa matriz. Então a gente vai marcar, riscar, para que a gente, na hora que vai colocar a resina que vai fazer a concha palatina, a gente tenha uma referência do limite da colocação dessa resina. Então aqui a gente consegue perceber a marcação da matriz. Então, pessoal, depois que eu faço a marcação da guia, antes de colocar a resina, eu gosto de passar com a gaze álcool isopropílico 70% sobre a guia, para que a gente desengordure essa guia e faça com que tenha uma maior facilidade na colocação dessa resina para fazer a concha palatina. A gente sabe que a resina ela gruda muito, então atrapalha bastante quando ela fica desgrudando da matriz. Então a gente faz o desengorduramento com álcool isopropílico e espera secar bem. Outra dica bem legal que eu vou dar para vocês que eu gosto de fazer é o seguinte: faz uma bolinha de resina composta qualquer que você tiver na sua gaveta, coloca sobre a guia e com essa bolinha você vai passando essa resina sobre toda a guia. Então você vai depositando partículas de monómero de resina sobre a guia e facilita também a espatulação da resina na composição dessa concha palatina. Eu passo bem essa bolinha, não precisa ser nada certinho. A ideia é fazer com que a resina entre em contato com todas as partes da guia. Então a gente vai pegar agora, tá, a resina selecionada para fazer a concha palatina e prende ela puxando para a incisal, tá? Então a gente vai puxando essa resina para a incisal, que ela gruda menos. Então a gente vai acomodando essa resina, tá? Molha sempre o instrumental com modelador de resina para evitar que fique grudando o instrumental na resina, tá? Isso ajuda bastante também a execução. E tira o excesso. Depois a gente vai espalhando, tá? Acomodando essa resina, tá? Puxando ela abaixo da linha marcada. Então a gente fez a marcação, onde é o limite, e a gente vai puxando essa resina para baixo. A gente vai adaptando, deixando a camada bem fina, tá? Depois com o instrumental fino, tá? Eu gosto muito dessa espátula, que é a IPC, tá? Da Cosmident. Eu pego essa espátulazinha fina e vou removendo o excesso. Eu gosto de usar também essa espátula aqui, que é a Multiuse, tá? Também da Cosmident. E aí a gente vai finalizando a adaptação dessa resina. Já tem um formato que ajuda bastante.
E por final, eu gosto de homogeneizar com uma pincelada. Pronto. Colocamos então a camada bem fininha, tá? E aí agora a gente vai levar para a boca. Então a gente vai colocando ou uma a uma, fazendo a concha palatina uma por uma, ou bota todas de vez. Aqui eu vou fazer uma por uma para facilitar. Vai ficar mais fácil para vocês. A gente confere se está bem encaixado. Espátula fina, por favor. Então com essa espátula fina, a IPC, polimeriza, por favor. E a gente devagarzinho vai soltando a matriz e às vezes ela por si só já vai soltando da resina palatina. Levemente a gente faz o movimento para que não solte. E a gente precisa ter esse aspecto de translucidez. Com a lâmina de bisturi 12D, eu gosto de dar sempre uma refinada, tirar os fragmentos de resina que ficam, deixando ela um pouco mais lisa. A gente vai agora para a segunda camada. Eu gosto de sempre dar uma complementada na polimerização por trás. Essa parte palatina precisa estar bem aderida para que não tenha risco de soltar durante o procedimento. Então depois que eu polimerizo pela frente, eu dou um reforço por trás na polimerização. A gente leva agora a segunda camada, barreira palatina do segundo dente, do dente 11, primeiro, e agora do dente 21. Confere sempre com a espátula fina se não está grudada e melhora um pouquinho também a adaptação. Polimeriza, por favor. Solta mais uma vez. Às vezes ela por si própria vai descolando. Quando não vai, a gente vai fazendo movimentos de leve para um lado, para o outro, para ela ir soltando levemente sem risco de fratura. Mais uma vez a gente remove umas espículazinhas de resina que ficam. Eu gosto de fazer todas as etapas com capricho. Aí você tem certeza que o dente está sendo bem feito em todas as suas etapas e no final não aparecem surpresas desagradáveis que acabam atrapalhando a estética final do dente.
Então, pessoal, nessa hora de se usar a lâmina de bisturi para fazer os ajustes dessa concha palatina, a gente sempre tem que usar uma lâmina molada com movimentos leves, mão suave, tá? Senão você acaba descolando essa concha palatina do dente ou até fraturando e comprometendo o procedimento. Então agora vamos levar os dois laterais de vez. Beleza. Pronto, tá ótimo, obrigado. Vai soltando devagarzinho. Exatamente. Mais uma vez, com lâmina molada, a gente vai remover essas pequenas micro espículazinhas que ficam. Uns excessos, uns pequenos excessos. Então agora a gente acabou de fazer as conchas palatinas e mais uma vez a gente vai fazer o reforço pela parte palatina nos incisivos laterais. Sempre é importante fazer esse reforço, pessoal, para que não solte de forma desagradável e acabe prejudicando o transcorrer do trabalho. Essas dicas que eu estou passando para vocês são dicas que vão facilitar que você não tenha surpresas desagradáveis no transcorrer dos seus casos. Então, são dicas que a gente vai adquirindo ao longo da experiência clínica da gente particular. Cada profissional tem uma experiência diferente e é interessante pegar a experiência de todos os profissionais que atuam nessa área, porque com certeza a experiência de cada um é diferente. Então, chega nessa hora que a gente acaba a confecção das conchas palatinas, a gente precisa conferir se teve a união das proximais. E um grande erro é conferir isso nesse momento, porque nesse momento as resinas estão muito finas das conchas palatinas. E se a gente vai fazer esse ato nesse momento, a gente pode fraturá-las e atrapalhar o processo. Então a gente vai fazer a colocação da dentina dos mamelões, reforçando assim a aderência da resina ao dente, e aí sim depois a gente faz essa checagem. Pessoal, ser caprichoso é uma virtude inteligentíssima e você, antes do que qualquer um, deve se cobrar isso. Quando temos o capricho presente em nossa rotina, sem dúvida nenhuma faremos qualquer tarefa melhor do que se não a tivéssemos. Não devemos ter por hábito se comparar a ninguém, mas sim se comparar a si mesmo, se perguntando sempre se esse for o seu melhor e se hoje você está melhor do que ontem. Se essa for uma regra em sua vida, sem dúvida nenhuma o seu crescimento diário será incrível e a sua evolução será contínua e sem fim. Essa é uma virtude muito inteligente entre as pessoas de sucesso. O segredo está aí. Te espero na próxima aula.